na parte de quinta-feira, sábios no modo de agir. Qual é a verdade mais importante que nós, cristãos, sabemos? Qual é a principal verdade do cristianismo? É o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que por meio da fé em Jesus podemos ter vida eterna, perdão dos nossos pecados. Esta é uma verdade que nunca poderíamos descobrir sozinhos. Em vez disso, ela teve que ser contada, revelada a nós. E essa verdade nos foi revelada na palavra de Deus. Este é um mistério do qual Paulo tanto fala, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu ao céu, que Jesus vai voltar nos buscar. O mistério da piedade revelado na vida de Jesus é o plano da salvação. Há uma grande quantidade de verdade, conhecimento e sabedoria que nunca teríamos se não fosse pelo que Deus nos revelou em sua palavra. Deus se deu a conhecer em sua palavra. Mas esse conhecimento e sabedoria não nos foram dados apenas como informação. Ao contrário, devemos viver em nossa vida essa verdade, esse conhecimento e essa sabedoria. Leia Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, os versos 5 e 6. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Sejam sábios no modo de agir, na conduta, no comportamento, no estilo de vida, para com os que são fora da igreja, para com os não cristãos. Como é que você vai influenciar as pessoas para seguirem a Jesus? Pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pelo seu falar, pela sua linguagem, pelo seu vestuário, pelo seu alimento, pelo dia que você guarda, que desperta a atenção das pessoas, que perguntam: por que você está indo à igreja hoje? Ah, porque hoje é sábado. Porque o mandamento de Deus em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, e o quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Portanto, nós guardamos o sábado, porque este é o mandamento de Deus. Nós deveremos ser sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitar bem o tempo, remir o tempo, não esbanjar o tempo, não matar o tempo. Deus nos deu 6 dias de 24 horas que são nossos, esses 6 dias. Nós deveremos dedicar 8 horas para o sono, deitando cedo e acordando cedo. E deveremos dedicar tempo para o trabalho, para o ganhar o pão de cada dia, mas nós deveremos dedicar tempo principalmente para o culto da manhã, para o culto da noite com a nossa família. Aproveitar o tempo, não esbanjar o tempo na frente da televisão, não esbanjar o tempo assistindo coisas que não edificam. Meu querido irmão, isso significa remir o tempo, aproveitar bem o tempo, que Deus vai pedir conta do nosso tempo. 6 dias de 24 horas são nossos, mas o 7º dia, as 24 horas são santas ao Senhor. E não devemos fazer planos para nós mesmos para o 7º dia da semana, porque as 24 horas do sábado são santas ao Senhor. O pôr do sol da sexta até o pôr do sol de sábado são 24 horas servindo ao Senhor com alegria. Por isso que Isaías 58 diz, Isaías 58, verso 13, abra sua Bíblia. Aqui diz: se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos. Sábado não é dia de você seguir os seus próprios caminhos, de casa para o trabalho, o que você faz durante 6 dias da semana. Sábado é o dia de você seguir um caminho diferente, de casa para a igreja. Por isso diz assim: se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs.
Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Meu querido irmão, o que Paulo está dizendo em Colossenses capítulo 4, verso 5, é que nós devemos dar um fiel testemunho de que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Sejam sábios no modo de agir com os que estão de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. A nossa linguagem deve ser santificada. Nossa boca deve falar palavras edificantes. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal. Palavras que honram a Deus, para que saibam como devem responder a cada um. Meu querido irmão, infelizmente, nós cristãos às vezes somos tudo menos cristãos. E quando nós somos cristãos desbotados, descoloridos, quando nós somos cristãos que não amam a Jesus Cristo e não dão um fiel testemunho, então nós afastamos as pessoas de Deus. Paulo, citando o profeta Isaías, indicou que crentes podem afastar os descrentes. Paulo escreveu: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Romanos 2:24. Em Romanos 2:24, Paulo está citando Isaías 52, verso 5. Você foi colocado na terra, meu irmão, para ser um cheiro de vida para a vida, para dar um bom testemunho do bom perfume de Cristo. Mas não seja um cheiro de morte para a morte, dando um péssimo testemunho. Não seja um laodiceano morno, comprometido com o mundo. Seja um remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo. A maneira como nós agimos em relação aos outros, especialmente aos que não compartilham da nossa fé, faz toda a diferença. Um lar cristão, um grupo de jovens reunidos para fazer a oração, as pequenas gentilezas e um espírito calmo e um espírito paciente falam muito para aqueles que nos observam, tentando perceber se a nossa profissão de fé é autêntica ou não. Queridos, em Colossenses 4:6, Paulo diz que as palavras que nós falamos devem ser palavras agradáveis. Isso é mais do que simplesmente ser gentil ou educado. É comunicar com as palavras a graça de Deus por meio da atuação do Espírito Santo. Por isso, Paulo diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Em vez de trazer um tom agressivo na nossa linguagem, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles a quem nos dirigimos, para que saibam como devem responder a cada um. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas, no momento certo, com o propósito certo, e preparar o coração dos ouvintes para a mensagem que devemos compartilhar. Reflita um pouco sobre as suas palavras, sobre as suas ações e o seu comportamento. Que mensagem você e eu estamos transmitindo para o mundo através das nossas palavras, através do nosso comportamento, através do nosso estilo de vida? Lembre-se do que Gandhi falou? Gandhi disse: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Infelizmente, Gandhi conheceu muitos cristãos que não eram verdadeiramente cristãos, deram um péssimo testemunho. E ele, embora admirasse Jesus Cristo, ele disse: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Portanto, meu querido irmão e irmã, o nosso dever é ser o rosto de Jesus para alguém. Seja Jesus para alguém. Isso é cristianismo. É mostrar Jesus para o mundo. O mundo se torna um lugar melhor por causa de Jesus e dos cristãos que emprestam seu rosto para Jesus. O mundo precisa ver que existem vantagens em seguir a Jesus. O mundo necessita ver hoje, nos cristãos, uma evidência do poder do cristianismo. Isso está escrito no livro Obreiros Evangélicos, página 29.
O mundo quer ver em você as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. E no livro Desejado de Todas as Nações, página 615, nós lemos: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Você contempla Jesus e assimila Jesus e reproduz Jesus na sua vida. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Desejado de Todas as Nações, página 108. E ainda lemos em Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, na página 291 e 292. Veja o conselho de Deus. O Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo. Com anelante desejo, Cristo aguarda ver a si mesmo manifestado em sua igreja. Cristo quer ser manifestado na sua vida. Seja um Jesus para alguém. Empreste o seu rosto para Jesus. Use as suas mãos para dar continuidade às boas ações de bondade, de misericórdia de Jesus Cristo. Que todos possam ver em você e em mim Jesus. É para isso que nós precisamos do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos torne fiéis representantes de Jesus. O Espírito Santo quer dar para você, meu irmão, minha irmã, a mente de Jesus, a santidade de Jesus. E é para isso que nós vamos orar. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, o mundo precisa hoje aquilo que era necessário há 2000 anos atrás. A revelação de Jesus Cristo. A revelação do amor de Deus. Que o Senhor nos use, Pai querido, nos use como instrumentos nas tuas mãos. Que os nossos lares sejam um pedacinho do céu aqui na terra. Lares onde Jesus é honrado de manhã e à noite. Lares onde o amor de Deus é revelado no relacionamento de marido e esposa, de pais e filhos. E como patrões ou como empregados, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo